Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, lá no item 5, que é o último item desse capítulo 20, é um capítulo relativamente curto, mas de um alerta bastante grande para nós. Então, esse último item tem uma mensagem do Espírito Verdade, que é Jesus, trazida em 1862 em Paris. Quando Kardec estava organizando a codificação, já tinha saído o Livro dos Espíritos, já tinha saído o Livro dos Médiuns, estava organizando o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa mensagem o Espírito Verdade começa dizendo assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Que transformação é essa? Da humanidade, de nós. Então, são anúncios, chamamentos, alertas bíblicos para nós, desse melhoramento que nós precisamos fazer. E continua dizendo ali o Espírito Verdade que ditosos serão aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor. Precisamos entender o que é isso, mas não é difícil entender. O campo do Senhor, os trabalhos corretos e ajuda mútua, a solidariedade. Então, ditosos aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor, sem outro interesse que não seja de fazer a caridade. Essa mensagem tem 2 parágrafos só. O primeiro não é muito longo, o segundo é mais curto ainda. E o segundo parágrafo ele começa dizendo assim: Deus começou a fazer começou o seu censo para ver aqueles que são servidores fiéis. Dá para entender uma mensagem dessas? Dá. Tem muito simbolismo aí também. Mas está querendo dizer o que é isso? Está começando a fazer uma escolha, fazendo um censo, escolhendo para cá, outro para lá. Já ouvimos isso dentro de ditos de Jesus quando ele veio aqui. Quando ele falou sobre os bodes e as ovelhas, uns para lá, outros para cá. O joio e o trigo, separação. Porque como aproxima-se esse tempo da transformação anunciada para a humanidade, que transformação é essa? O nosso mundo é classificado pela dimensão espiritual, é uma escola, é um educandário, classificado como de provas e expiações. Alunos com não tão grandes conhecimentos assim, e menos desenvolvimento ainda na área da moral. E tudo isso é normal, gente, nós estamos conquistando essas coisas. Então essa escola é classificada como isso, como um certo grau de avanço dos alunos. Mas como no universo tudo progride, absolutamente tudo. Aliás, nesse capítulo nós já vamos entrar, o último item dele, o título é a progressão dos mundos, o mundo também progride. Então essa transformação da humanidade é progressão, é o progresso que o planeta nosso aqui está fazendo, como os outros planetas aqui do sistema solar estão fazendo, como todos os planetas de todos os sistemas solares do universo fazem. Então está chegando o tempo do planeta deixar de ser classificado como um mundo de provas e expiações para ser classificado como um mundo regenerador. Então está sendo feito esse censo. Isso quer dizer o que mesmo? Quer dizer que muitos bilhões, porque nós somos, arredondando em números, em torno de 30 bilhões, uns falam em 25 bilhões, outros 30 bilhões, de espíritos ligados a esse mundo das provas e expiações, ou alunos matriculados nesse educandário. Isso quer dizer que os alunos
que tiverem condições vão continuar nesse educandário quando ele for classificado em um mundo não regenerado, em regeneração crescendo. Então aí os outros vão ser mandados para outras escolas, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. Essa aqui é apenas mais uma. Só que no nosso sistema solar tem até uma controvérsia de um número de planetas, mas os planetas daqui são habitados. E quando nesse capítulo 3 do Evangelho vai nos falar sobre as muitas moradas, ali não fala só de moradas físicas como planetas, fala de moradas espirituais também. Porque no primeiro item é uma mensagem de João Evangelista. A abertura é feita com o escrito de João Evangelista sobre o dito de Jesus. O segundo item, quando fala ali os diferentes estados das almas na erraticidade, ali está falando de moradas diferentes, de muitas moradas. Só que no nosso caso, aqui no nosso próprio mundo, no próprio sistema planetário. Para onde é que a gente vai quando desencarnar? Vamos voltar para casa. Sabemos disso. Nossa morada real não é aqui preso no corpo, é na dimensão espiritual. Mas que tipo de morada, que categoria que é? Vamos simplificar, tentar simplificar pelo menos. Nós temos aqui no nosso próprio município diferentes locais para a gente morar. A gente sabe que perigoso é em tudo quanto é lugar, mas tem lugares aqui no nosso município que são mais perigosos que outros. São locais diferentes. Aqui nós chamamos de bairros, lá não sei como é que se chama na dimensão espiritual, bairros diferentes. Se nós pegarmos a grande Porto Alegre, nós vamos ver que é igual. Se pegarmos o nosso estado, tem lugares que às vezes eu dou uma passeada por aí e vejo que nem muro as pessoas botam, dá uma inveja e não diz que é feito, eu não vou dizer, mas é isso mesmo que eu tenho. Em outros lugares, assim, tudo cheio de grade, de não sei o quê, como na minha casa e dos vizinhos, provavelmente da de vocês, diferentes locais. Aqui no mundo físico, na dimensão espiritual é igual. Então aqui nós fazemos as separações através de grades, de muros, por quê? Porque aqui nós estamos misturados. Nós podemos ir em um evento, em qualquer lugar por aqui, que tenha lá 300, 500, 5 mil, 10 mil, quantas mil pessoas forem, reencarnados nós estamos falando. Ali nós podemos ter criaturas com conquistas espirituais bem mais evoluídas do que nós lá no meio. E podemos ter criaturas bem mais atrasadas na caminhada evolutiva do que nós, tudo ali naquele meio. Aliás, como tem, né? Porque esses bem mais atrasados vão lá para roubar, para fazer, às vezes até para fazer coisas piores, agressões, tudo ali misturado. Mas desencarnados não é assim que funciona. Desencarnados nós somos atraídos para os locais de acordo com as nossas aptidões. Quando reencarnado, preso no corpo. Daí a gente manda o veículo da gente ir para onde a gente quer, se a gente puder ir, se a gente puder acessar. Mas na dimensão espiritual não. Então nós podemos pegar como exemplo uma família terrena, uma família aí de pais, irmãos, filhos, tios, primos, vamos botar o número aí de mais ou menos umas 30, 40 pessoas a família toda. Então pode conviver todos próximos, juntos, aglomerados, todos aglomerados aqui. Essa família de 30, 40 pessoas, quando desencarnar, irão estar todos juntos desencarnados? Em tese, pode. Mas só se eles vibrarem muito parecidos, se tiverem as intenções parecidas. Mas se nessa família, e é bem comum que isso aconteça, numa família grande, tem aquela pessoa que é bondosa, que está preocupada com os outros, querendo ajudar, querendo amenizar as coisas. Tem aquele que é truculento, que está agredindo, que está xingando, que às vezes até se aparta por períodos da família. Tem aquele outro que
não pinta nem despinta, tem de tudo é exagero, mas vou dizer assim mesmo, tem de tudo na família grande. Estão todos aglomerados, mas desencarnou, não aglomerou mais. Aqueles que já lemos obras espíritas, é mais fácil de entendermos isso. Penso eu que o melhor exemplo para trazer para isso é um espírito que nós admiramos bastante pelas lições que nos traz da dimensão espiritual, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse espírito nós conhecemos pelo nome de André Luiz, que é aquele que trouxe, através do Chico, o livro Nosso Lar, que virou filme, e outros tantos, são 16 livros, 16 obras, nos instruindo. Ele, quando desencarnou, ele passou uma situação bem complicada, em zonas de sofrimento. E a mãe dele, que aqui vivia com ele, lá não conseguia viver com ele. Ela estava em outra dimensão. Orando muito por ele, trabalhando, fez um esforço muito grande e ajudou muito para sair da zona que ele estava. Mas não estavam juntos. Então, quando falamos em moradas espirituais, é esse tipo de morada. Mas ligadas ao nosso sistema planetário. Então, nesse sentido de moradas espirituais, há muitas moradas. Mas ali no capítulo 3, depois desse item 2, começa a falar daí de moradas físicas. Porque o item seguinte fala em diferentes categorias de mundos habitados. O item seguinte fala sobre a destinação da Terra. Qual é a destinação da Terra, pelo menos por enquanto? É de ser o quê? Um mundo, uma escola, que nós classificamos, os espíritos classificam como de provas e expiações. Então, em um mundo de provas e expiações, quem reside aí? Quem participa desse educandário? Espíritos como nós, que vamos provocar o que ali? Coisas boas, mas muitas coisas ruins também. Por que o mundo é classificado como de provas e expiações? Porque o mal é superior ao bem. Então, enquanto a soma dos habitantes da Terra, o somatório final der um resultado negativo, será classificado como um mundo de provas e expiações. Quando esse resultado for positivo, ainda com coisas negativas, lógico, mas o resultado final positivo, estamos em um mundo regenerador. Mas como tudo tem seu tempo delimitado, a Terra está vencendo esse tempo que aceita os condutores da humanidade, os espíritos superiores condutores da humanidade, fixaram um tempo lá para que a Terra fosse um mundo de provas e expiações em que se aceitava o resultado negativo no somatório total. E o tempo é chegado. Aliás, isso é bíblico, né? Final dos tempos, os tempos são chegados, que eu cito seguido aqui até o último capítulo da Gênesis, né? O capítulo 18, os tempos são chegados, estão chegados os tempos. Como é que começa mesmo a mensagem do item 5 do capítulo 20? São chegados os tempos anunciados para a transformação da humanidade. Então nós vemos essas indicações em várias partes do Evangelho. Eu só estou citando aqui o Evangelho, poderia citar outras obras, só no Evangelho, que é o nosso roteiro. Então a Terra, como a destinação dela, por enquanto, é um mundo de provas e expiações, por isso que tem os sofrimentos. Porque o título desse item, depois das categorias diferentes do mundo habitado, ele diz assim, ó, destinação da Terra, tracinho, causa das misérias humanas. Então a causa das misérias humanas é porque é que nesse mundo ainda o mal não é superior ao bem. Mas os tempos são chegados. E aqueles que não se enquadrarem nessa proposta de dignificação, de melhoramento, que
que é que Jesus, o Espírito de Verdade, vai dizer lá nesse item 5, capítulo 20, que aqueles ditosos, os que trabalharem no campo do Senhor, com a intenção de ajudar, de fazer caridade, eles são ditosos. Porque os que não se enquadrarem nisso, estão passando pelo censo da criação para sair do caminho. Eu citei todas as vezes que eu fiz esse capítulo 3 aqui, eu citei que eu gosto muito de citar, mas eu não ia, já estou dizendo, né? Não ia citar hoje, que às vezes se torna meio cansativo, mas eu vou ter que citar. Uma porque eu gosto e outra que nos ajuda muito a entender esse processo. Porque nós do lado de cá, com o abafamento do corpo, da matéria sobre o espírito, a gente tranca muito a compreensão real do significado da vida. Então esse dizer que está lá no livro A Caminho da Luz, falando dessas mudanças, ali diz que nos mapas que os astrônomos da Terra montaram através dos seus avançados estudos, encontra-se desenhada uma bela estrela que recebeu aqui na Terra o nome de Capela. Mas essa bela estrela, na verdade, é um magnífico Sol. É um sistema solar, que é do sistema do cocheiro. Tem vários sistemas solares lá, como tem aqui na nossa galáxia. Então essa luz de Capela, que eu não sei identificar no céu, mas ela leva, agora vai complicar mais a coisa ainda, a luz, quando é emitida lá, está sempre emitindo, é o Sol, leva 42 anos para chegar aqui na Terra. Eu nem devia citar isso, porque isso aí embaralha, minha mente já não é muito clara, gente. Bom, mas vai lá, sigamos. Então, um dos mundos desse Sol, chamado Capela, porque tem os mundos lá igual o nosso Sol tem os nossos mundos, nossos planetas aqui. Um deles nós habitamos agora, nesse período, né? Então, há alguns milhares de anos, um dos mundos lá de Capela estava no mesmo processo evolutivo que a Terra está agora. Agora que a gente diz é um período longo, né? Mas está agora. Era um mundo de provas e expiações que tinha acabado o tempo dele de ser de provas e expiações. Na progressão dos mundos, ele ia passar para um mundo regenerador. Mas haviam lá milhares de espíritos teimosos que não queriam se melhorar, que não queriam viver dentro da comunidade conforme regras estabelecidas. É como aqui, gente. Como tem gente que gosta de transgredir as regras, das mais simples até aquelas mais importantes. A gente precisa prestar atenção nas regras. Não pode estacionar, não pode passar, não pode correr, não pode agredir, não pode xingar, quer dizer, tudo pode, não deve. Bom, então existiam lá milhares de espíritos que atrapalhavam o bem-estar de bilhões de espíritos. Então, alguns milhões atrapalhavam muitos bilhões. Esses bilhões, pela postura deles, pela dignificação deles, eles tinham o direito de ter um progresso mais acelerado. Trazendo para nós aqui, aqueles espíritos tinham o direito de morar numa casa sem precisar ser cheio de grade na volta. Por que a gente tem as nossas casas cheias de grade na volta? Então, se nós formos começar a analisar para aí, a gente vai entendendo essas mensagens. Porque nenhum de nós que aqui estamos, e mais milhões que não estão aqui, mas vamos pensar em nós aqui. Qual de nós que estamos aqui queríamos colocar em risco alguém que não tivesse colocado grade nas suas casas? Nenhum de nós ia entrar na casa deles porque não tem grade. Não precisa nem ter chave, não. Pois é, mas para alguns nem grade segura. Então lá nesse mundo estava acontecendo isso.
bilhões de espíritos já tinham conquistado o direito de ter uma vida, não sei como é que o termo queira usar, mais tranquila, mais serena, sei lá. Mas aqueles milhões não deixavam. Então o que foi decidido pelos condutores da humanidade? Foi decidido um saneamento daquele mundo. E o saneamento consistia em quê? Em fazer um censo. Em separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Então foi decidido que esses espíritos seriam tirados de lá. Mas que maravilha! Desde que não me leve junto, até que seria bom, porque não precisa, tem que ver se eu estou fazendo por merecer, por continuar, porque se tirarem alguns daí. É isso que me preocupa às vezes, gente. E é por isso que nós precisamos conversar sobre essas coisas, ouvir, falar e principalmente pensar sobre isso. Porque falar é fácil, né? Ouvir também pode ouvir, faz de conta que nem ouvir, mas não. Pensar sobre isso. Então, tirar os espíritos de lá. Eu uso sempre como exemplo assim, tu tem uma empresa grande, com 100, 200 funcionários, e tem 10, 15, 5 ou 6, sei lá quantos que incomodam. Eu acho que mais fácil da gente entender até é uma sala de aula com 40 alunos, que ali tem uns 6 ou 8 que nem o bichinho aquele aguenta. Mas os outros 30 e poucos querem estudar. Só que uns 5, 6 ou 8 se acham no direito de não deixar ninguém estudar. Acham isso justo? Claro que não é justo, mas eles estão lá. Então se tiram esses alunos dali, esses rebeldes, aquela turma ficou maravilha. Foi isso que foi feito então nesse mundo. Só que lá não eram 5, 6, eram milhões de espíritos. Com a inteligência elevadíssima e a moral baixíssima. Naquele período, e se deu há alguns milhões de anos. Naquele período, não são milhões, alguns milhares, mais ou menos 12 mil, 13 mil anos por aí. Naquele período a Terra era um mundo primitivo ainda. Ainda era classificada como um mundo primitivo. Não tinha ascendido a um mundo de provas e expiações. Então o que foi feito? Trouxeram aquelas criaturas para cá. Ai, que horror, nada, que maravilha. Porque eles vieram trazer o progresso para cá. Eles tinham uma alta sabedoria. O que tem de gente com a inteligência que a gente fica, sei lá qual é o termo usado, de tão inteligente que são aqui, e com a moral muito pior do que a nossa. Lógico, não são todos inteligentes, é óbvio. Imagina a criatura com a inteligência dessas ser mandado para um mundo onde não se descobriu a roda ainda, um mundo primitivo, onde as criaturas vivem como um bicho. Foi isso que aconteceu. Então eles foram trazidos para cá. Diz Emmanuel, meio poeticamente, até que andariam perdidos, desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, a reencarnarem entre tribos primitivas, a lembrarem do paraíso perdido. E o paraíso perdido, essa ideia, essa sensação do paraíso perdido, foi passando de geração a geração, até ficar arquivado nas páginas da Bíblia. Então, como eu já disse, isso deu há uns 12, 13, 14 mil anos, porque Emmanuel diz assim no livro A Caminho da Luz, isso deu-se há mais de 10 mil anos antes de Jesus. Como faz 2 mil anos que Jesus veio, então é mais de 10 mil anos, mais 2, então é mais de 12 mil anos. Se é 12, 13, 14, não sabemos. Então esses espíritos vieram para cá. Imagina, por que eles vieram? Pela postura deles. Então eles vieram para se regenerar e ajudar na evolução do mundo primitivo. Foi quando a Terra fez a transição de primitivo para provas e expiações. E com essa vinda deles, porque eles vieram de 4 povos distintos lá desse mundo desse sol chamado Capela. E cada um desses grupos, desses povos distintos, foram reencarnar em locais, principalmente lá na África,
em tribos numerosas de seres primitivos. Eles trouxeram de lá as características das raças brancas. Os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus. Aqui naquela época, naquele período, só existiam duas raças, a raça amarela e a raça negra. Então, por desencarnar e reencarnar, desencarnar e reencarnar, eles foram imprimindo naqueles corpos físicos as características que eles trouxeram dos perispíritos. Então, houve um avanço muito grande para a Terra. E o primeiro desses povos que conseguiu voltar, porque eles vieram, porque Jesus é governador espiritual do nosso sistema planetário. Cada planeta tem seu governador espiritual e seu enorme número de mundos de espíritos evoluídos que os conduzem, né? Então Jesus os recebeu com a promessa de ajudá-los a evoluir. Depois, quando eles evoluíssem, quando eles se melhorassem, eles voltariam para casa. E nos diz Emmanuel que o primeiro desses povos que conseguiu voltar foi aquele povo que tinha menos débitos com as leis divinas lá no mundo deles. É os que incomodavam, mas incomodavam menos. A periculosidade, a maldade deles era menor um pouco que a dos outros. Então foi o primeiro que voltou. Quem foram eles? Os egípcios. Mas antes de voltar, deixaram aqui a marca deles aqui, através das pirâmides. E até hoje, ninguém consegue, com toda a tecnologia que tem aqui, não se consegue fazer uma pirâmide igual àquelas que eles deixaram. E outros foram ficando mais para trás, mas diz Emmanuel que depois de muito sofrimento e de muitos séculos, a grande maioria conseguiu voltar. A grande maioria, mas não todos. Ou seja, tem criaturas que saíram do mundo igual ao nosso, com uns 12, 13, 14 mil anos, e até hoje continuam no mundo igual, não conseguiram sair. Não consigo entender o que prende tanto certas criaturas na materialidade das coisas. Emmanuel diz então que alguns retrógrados, atrasados, continuam até hoje, mas muitos deles que fizeram sua regeneração aqui, fizeram seu desenvolvimento aqui, na hora de voltar em agradecimento a essa escola abençoada, que embora o grande sofrimento que eles passaram, mas fizeram uma grande evolução, em agradecimento a isso, eles se ofereceram a Jesus para ficar aqui ajudando a nós, os mais atrasados. Então, desses nomes que nós admiramos tanto, deve ter algum ou alguns deles aqui no nosso meio ainda. Então, nós vamos percebendo que é difícil para a gente acompanhar essas coisas, né, gente? Porque nós viemos de séculos e mais séculos aí, sei lá o que dizer até, né? Aprendendo que a gente começou a existir quando a nossa mãe ficou grávida e que quando morresse ia para o céu ou ia para o inferno. Aí depois mudou um pouco no ano de 593, parece que foi. Aí foi criada uma outra opção, porque só era muito drástica a coisa, né? Era só nos extremos, ou era para o céu ou para o inferno. Aí foi criado um meio termo, 593. Meio termo, foi criado o purgatório. Quer dizer que antes daqui a gente criar através da palavra purgatório, quer dizer que não existia, depois passou a existir. É tudo complicado, né? É para ver a ignorância de nós, criaturas humanas. Então, porque nós achamos, ou porque nós dizemos uma coisa, porque nós determinamos uma coisa, a gente pensa que passa a existir. Até hoje, ainda com todo o avanço da humanidade, tem gente que se acha que não acredita em Deus, ele deixa de existir, eu não acredito, então não existe. Ainda transitamos por isso. Eu não acredito, nem vou falar em Deus. Tem gente que não acredita em espírito. Aí daí, qual é a vantagem de acreditar na vida? Não acredito. Mas se tem provas. Tem gente que não acredita na reencarnação.
Mas existe prova científica da reencarnação? Ou nunca ouvimos falar em regressão de memória, que a criatura acessa existências passadas que ela teve? São provas científicas. Ah, não acredito. Mas por que não acredito? A criatura ela não quer acreditar. É um medo, é um esconder-se, sabe? Lembra criança assim quando está brincando, né? Aí a criança ela tapa os olhos, ela acha que está escondida de todo mundo, que ela não está vendo nada. Eu acho que é mais ou menos isso. São atitudes infantis. A pessoa tem direito de não acreditar. Mas estão enquadrados naqueles que dizem assim, mesmo que eu veja, eu não acredito. Bom, daí não dá, né? Daí tem que desistir. Bom, então esse capítulo vai falando de nós sobre essas existências, essas moradas que tem por aí. E quando a gente olha essas coisas, a gente se alegra ou a gente se entristece? A gente fica mais aliviado ou fica mais preocupado? Varia, né? Pois é. Se nós formos fazer um pensamento geral, acho que alivia muito, né? Ai, ufa, tem coisas melhores para a gente conquistar. Acho que a gente fica um pouco meio preocupado, pelo menos eu fico, quando eu começo a pensar assim, tá, mas e como é que eu estou nesse processo aí? Que eu preciso pensar nisso. Quando for feita uma finalização dessa transição planetária, que o Celso se apresentar lá na hora do joio e do trigo, do bode e da ovelha, ou do censo divino, bom, agora vai continuar na Terra, quem já atingiu o patamar tal, quem não atingiu, como é que eu fico ali? Aí eu fico bem, né? Não. Bom, você sabe que vingança é uma coisa muito feia, né? E muito triste que ainda carrega essa vingança, mas vocês também vão juntos, vamos todos. Então vamos raciocinar mais um pouquinho. Recém eu citei motivos que é para a gente não se preocupar tanto quanto a isso. Alguém precisa se trancar em casa por causa de nós? Não, gente. Alguém precisa ficar se cuidando da gente quando for negociar, quando for fazer alguma coisa? Não. Até pode ficar se cuidando, porque se não conhecer a gente. Aqueles que nos conhecem têm motivos para ter medo de deixar o celular ali, esquecer ali o celular que a gente vai roubar. Não, né, gente? Então vamos fazer análise por aí para a gente não ficar também desanimando tanto. Porque se a gente tiver que ir para um mundo assim não tão bonzinho, tem gente que vai para um mundo muito pior que a gente, porque a reunião, quando a gente parte do corpo físico, é por afinidade de pensamento. Então muitos de nós, quando desencarnarmos, vamos estar, se não na mesma morada, sei lá como é que chama lá, é cidades mesmo, que chamam cidades espirituais, se não na mesma cidade, em uma equivalente. Aqueles só que estão atrapalhando o bem-estar dos que estão se comportando, esses ou vão se modificar ou vão ser recambiados. Acontece que o tempo de modificação está terminando, os tempos são chegados. Na verdade, esses tempos é para que a criatura tenha tempo de começar a modificação. Não é de se tornar santo, não é de se tornar Chico Xavier, não é que Chico Xavier seja santo, mas não é de se tornar um Chico Xavier ou uma Teresa, não é isso. É mudar as intenções. Intenção é tudo. Então esse capítulo vai avançando lá para a instrução dos espíritos. É lógico que a gente nunca tem a pretensão de abordar tudo que tem no capítulo, a não ser uma visão meio geral, né? Porque se a gente passa a vida inteira estudando, não consegue entender com mais profundidade, imagina uma conversa rápida. Mas lá na instrução dos espíritos, o que a gente faz mais é anotação para facilitar, para que as pessoas que depois vão estudar, lembrar de alguma coisinha que talvez ajude até na compreensão das coisas. Então na instrução dos espíritos, na verdade não é o primeiro item, são os 5 primeiros itens. Allan Kardec apresenta ali um resumo daquilo que os espíritos superiores falaram sobre as diferentes categorias dos mundos habitados.
que começa pelo mundo primitivo, que eu já citei, depois de milhares de anos, faz a transição para o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos fazendo há bastante tempo, fazendo a transição para a categoria seguinte, que é o mundo regenerador. Depois de não sei quantos mil anos aprendendo, nos transformando, nos melhorando em um mundo regenerador, nós vamos fazer a transição para o mundo ditoso. E depois, mais milhares de anos fazendo um avanço ainda maior para adentrarmos ao mundo celeste. Será que falta muito? Falta. Mas não nos preocupemos tanto, a gente tem eternidade pela frente. Então, se a Terra está mais ou menos uns 12, 13 mil anos como de provas e expiações, se levar mais uns 12, 13 como o mundo em regeneração, aí mais uns 13, 15 como de... Também para que se preocupar com isso lá adiante? Quem sabe se a gente se preocupa com hoje, como é que a gente está hoje? Porque não adianta o aluno que está na escola, lá na 7ª, 8ª série, preocupado com o 3º grau. Ele ainda tem mais as séries do fundamental, tem mais o ensino médio, para depois ele tem que focar ali. Então vamos focar aqui. Como é que está o nosso aproveitamento nesse ano letivo? Bom, o ano letivo, aqui o negócio da pandemia está danado, né? Para a gurizada aí, né? Não só para a gurizada, para os 3º grau também. Mas vamos chamar de um ano letivo essa nossa reencarnação, essa atual. Nós já tivemos muitos períodos letivos aqui, muitas reencarnações, mas nesse agora, como é que está o nosso período letivo? A gente está aproveitando bem essa estada aqui para fazermos a evolução que a gente se propôs a fazer quando vem na reencarnação? Bom, a gente não sabe o grau que a gente se propôs a fazer, mas a gente se sente um pouco melhor evolutivamente. Para quem é jovem fica meio difícil de fazer essa avaliação. Mas eu, né, que faz um tempão já que passei dos 35, aliás, já faço 37 que passei dos 35, será que meu comportamento perante as coisas gerais da vida, será que continua igual ao que era quando eu tinha uns 40, quando eu tinha uns 30 anos? Será que é igual? Mas para quem tem ali uns 40, 50, será que continua com o mesmo pensamento, as mesmas vontades de encrencar com as coisas de quando tinha 20, 25? É essa análise que a gente precisa fazer. Eu sei que se a gente for se analisar agora, pelo menos eu, né? Mas eu acho que a gente é bastante parecido. Se a gente vai se analisar agora, se comparando com algumas pessoas que a gente admira, a gente vai pensar assim, mas eu estou atrasado na caminhada evolutiva. Mas não é essa análise que a gente deve fazer. A gente deve fazer análise comparando com a gente mesmo. Por aí a gente vai vendo se a gente vai melhorando. Como é que eu estou com relação a, quando eu vejo assim, alguém que está passando por uma grande dificuldade, como é que fica meu pensamento com relação a essa pessoa? Estou nem aí, não me interessa, não tem nada a ver com a vida dela. Será que está transitando por aí ainda? Não, né, gente? Mas se tiver, vamos nos preocupar com isso. Só faz evolução espiritual quem trabalha em favor de alguém que está em sofrimento. Essa é a evolução espiritual. Quando o Paulinho vem chegando, eu já sei que está na hora. Mas ele sentou, ele vai descansar um pouco, está cansado. Até pelas 10, 10 e 15, a gente... Então, desses 5 primeiros itens, Kardec nos traz uma avaliação, um resumo que esses espíritos fazem sobre a classificação dos mundos. No item seguinte, Santo Agostinho, é Santo Agostinho, o espírito, que fala sobre duas categorias de mundo e depois a evolução dos mundos. Então ele vai falar sobre o mundo de provas e expiações, e no início ele começa dizendo que não tem muito o que dizer sobre o mundo de provas e expiações, porque a gente não saiba, né? A gente vive num, ele diz ali. Então o mundo de provas e expiações é isso, cheio de grade nas janelas, você entende, né? Sei lá, em tudo quanto é lugar, carro trancado, com seguro, com tranca, com chave, com alarme, não sei o que, essas coisas. Isso é o mundo de provas e expiações. Mas ele fala depois de um mundo
em regeneração, onde nós vamos descansar das agruras da vida para alçarmos voos para mundos mais felizes, não celestes, porque é para o mundo ditoso, o mundo mais feliz. Ele faz análise de todo mundo regenerador, depois fala sobre a progressão dos mundos, que eu já trouxe aqui. Ele não cita ali, Santo Agostinho, ele não cita nada sobre o mundo celeste. Celeste não, sobre o mundo ditoso, celeste muito menos. Ele não fala sobre o mundo ditoso, que é o que vem depois do mundo regenerador. Seria perda de tempo, né, gente? É mais ou menos aquilo que eu falei há pouco do aluno que está na sétima, oitava, nona série, de olho lá no terceiro grau. No máximo que ele deve estar pensando, tendo as preocupações, é o ensino médio. Não adianta, o que adianta você não vai entender nada do que é feito lá? Então nós temos todas essas análises nesse capítulo 3, para a gente ir criando uma expectativa melhor com relação a nós mesmos, para estarmos num mundo melhor. A gente está fazendo por merecer um mundo melhor, pelos motivos que eu disse há pouco. Imagina se nós fôssemos habitar um local onde as pessoas tivessem uma postura parecida com as nossas. Ninguém ia ter a preocupação de ser passado para trás, de ser agredido. Só leva um xingãozinho de vez em quando, né? Que já é ruim, né? Mas olha lá, agressões físicas, certo? Não iríamos ter mais. Esses absurdos que a gente vê nos noticiários aí, de mortandade, de feminicídios, isso aí não vai ter mais no mundo que nós estamos na expectativa de adentrarmos. Quem promove isso não vai continuar aqui. Não é motivo de alegria isso? Claro que é. Ou pode não ser para aquele que está envolvido nisso, né? Mas ele pode se transformar. Não é se transformar, é criar objetivos, perspectiva, querer se melhorar. Tudo começa a conspirar contra ele, ou contra, não, a favor dele. Para encerrar, já está na hora mesmo. Por mais equivocada que a criatura esteja, por mais agressões que ela provoque, se ela quiser se melhorar, tudo, espiritualmente falando, tudo irá passar a oferecer todas as oportunidades que ela precisa para se recuperar. Esses não irão ser recambiados, porque ele quer se recuperar. Isso está lá no capítulo da Gênesis que eu já citei, no capítulo 18 e último. Que a paz de Jesus nos ilumine, nos ampare muito, que nós precisamos. E vamos em frente, né, gente? Continuar fazendo o que estamos fazendo, só procurando melhorar um pouquinho mais aquilo que a gente já faz. Não é tão difícil. Muito obrigado pela atenção.